Olá a todos, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom, no último vídeo nós falamos a respeito de algumas civilizações do continente americano, pré-colombianas, e hoje nós vamos estar falando de alguns povos, reinos, impérios, só que do continente africano, tá? Antes de falar sobre alguns desses povos, eu gostaria apenas de fazer aqui uma localização geográfica e uma contextualização histórica, tá? Veja bem, pessoal. Esse aqui é o mapa do continente africano. O continente africano é o terceiro maior continente, em torno de 30 milhões de quilômetros quadrados, é como se fosse o tamanho do Brasil, fosse 4 vezes o tamanho do Brasil, certo? É uma região que nós temos às vezes involuntariamente muitos preconceitos, assimilar a África somente à fome, a guerras, à pobreza, né? Mas não, é um continente que também tem diversos aspectos culturais importantíssimos, valores importantíssimos também para a história mundial, e formaram também reinos, impérios ao longo de sua história, tá? Aqui é o mapa mundi para a gente localizar o continente africano. Tudo bem? Aí onde está escrito África. E eu já aproveito para falar um pouquinho também sobre a questão da importância de se estudar esses reinos, tá? Olha, pessoal, durante muito tempo houve um costume, um hábito de não prestigiar, de não valorizar, de não se preocupar em estudar a história desses povos, dos africanos, dos americanos, por exemplo, tá? Porque a história estava focada só nisso aqui, ó, na Europa. Tinha esse continente tinha o propósito de produzir um conhecimento que favorecesse a sua etnia, o seu grupo, tá? Então eles criaram a ideia de que, por exemplo, a história africana e a história do continente americano era desprezível, não precisava estudar. Infelizmente, vamos falar da realidade do Brasil. Nós tivemos inúmeros exemplos de movimentos, de ideias, de ideologias que pegaram esse discurso europeu e acabaram reproduzindo aquele discurso de que basta estudar a história europeia, né, uma visão eurocêntrica, ver a Europa como o centro do mundo. Vamos nos lembrar que nós estamos dentro do território americano, mais especificamente no Brasil. É um país que tem por base cultural uma influência tanto dos nossos nativos, os nossos índios locais, como também dos africanos e dos próprios europeus. É o que nós chamamos de processo de miscigenação que deu origem aí à sociedade brasileira, tá? O povo brasileiro, melhor dizendo assim, a cultura brasileira. Então nós desfrutamos sim de uma influência africana em nossa história. Nós desfrutamos sim de uma influência nativa, local em nossa história. E também europeia. Tá? O que é errado aqui, professor? É valorizar uma cultura acima das demais. Tá? E é por isso que a gente está aqui hoje falando a respeito de alguns desses reinos. Bom, então a gente inicia aqui falando do Império de Mali. Tá? Bom, o Império de Mali ele é muito conhecido, principalmente aí pelas suas riquezas produzidas, tá? Era um império assim que gostava muito de ostentar por conta aí do seu contato com ouro, por exemplo, tá? Então, os contatos que os líderes tiveram com outras civilizações africanas e mesmo europeias sempre foi de, vamos dizer assim, bastante inveja, tá? Era um reino rico, ostentava ouro e tal. Um dos principais líderes do Império de Mali foi o Sundiata, tá? Que é também conhecido como o Rei Leão de Mali. Esse líder ele tem uma influência muito grande na história do reino, que até hoje é lembrado aí através de registros e da tradição aí, repassada pelos chamados griots. Tá? Lembrando, quem são os griots? Os griots são espécie de mestres. São aqueles indivíduos que repassam a tradição, a história, a cultura, as músicas de geração em geração para a sociedade de Mali.
Quanto à questão das crenças, havia uma influência muito grande aí, por exemplo, com a questão da feitiçaria, né, e mesmo uma influência muito grande da religião islâmica, porque acabou dominando a região, e até hoje a gente presencia aí um papel importantíssimo do islamismo dentro do país, tá? A economia, além da questão do ouro em si, eles tinham também um comércio voltado para a questão do sal, da noz, além dos cultivos locais através da agricultura. Outro reino que nós temos são os reinos iorubás, no plural mesmo, tá? Não é um reino único. Por quê? Nós falamos aí de grupos que estão separados, que estão aí divididos em vários países, em várias localidades, como por exemplo a Nigéria, Benin e outros países também aí que compõem os reinos iorubás. Então a gente não fala assim o reino iorubá, nós falamos de uma etnia, isto é, de um grupo iorubá que está separado, que está espalhado em vários países, tá? Você tem como uma espécie de capital aí, de centro desse reino, a região na Nigéria chamado Ifé, tá? Onde fica, por exemplo, a sede do poder religioso, a questão da religião influenciando diretamente na política. Você tem uma economia também voltada para a questão comercial e também artesanal. Eles produziam esculturas, estátuas com ferro, por exemplo, que é um exemplo que é bem interessante, tá? Então, o material, o ferro, tinha uma utilidade muito grande para eles aí nessa produção artesanal. São reinos que vão acabar tendo uma influência muito grande em nosso território, porque no tempo da escravidão muitos escravos vão vir dessas regiões, muitos deles ligados à cultura, à etnia iorubá, tá bom? E nós temos também aí os bantus. Assim como os iorubás, a gente não fala de um reino bantu, são também grupos étnicos, que eles possuem um traço comum, que é o idioma, o bantu, tá? Esse é o único traço comum, só que eles não estão localizados em um único local, em uma única região. Eles também, assim como os outros, estão espalhados, especialmente aqui na parte sul, né, aqui da África subsaariana, tudo bem? Aí essa parte laranjada aqui é um exemplo do tamanho da extensão dos povos bantus. Então a gente não está falando de um povo único, aqui a gente está falando de uma etnia espalhada em várias regiões, certo? Então, assim, como eu já disse, embora tivessem como traço comum o idioma bantu, eles têm organizações diferentes, a economia normalmente muito voltada para a questão da caça, da pesca, mas também da agricultura. E um exemplo que nós temos é o Reino do Congo, tá? Que entre os seus povos, entre a composição dos seus povos havia os bantus. O Congo corresponde ao atual país Congo e também ali parte ali da Angola. E é um exemplo clássico também de povos que acabaram vindo para o Brasil e tiveram uma influência muito grande no contexto da escravidão, com a vinda de escravos de origem banta, por exemplo, que em suas bases econômicas tinham uma importância muito grande a questão comercial. Tudo bem?